Olá, saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos aos nossos canais da Ubuntu Terapias Holísticas. Hoje é o primeiro episódio de uma série que nós vamos passar aqui, de um programa que chamamos de Falando sobre Reiki. Eu sou Milani, sou mestre de Reiki. E no nosso primeiro episódio vamos falar sobre a história do Reiki e a trajetória de Mikao Usui, o descobridor do Reiki. É um prazer estar aqui com todos vocês, depois de tanto tempo afastado das redes sociais, né? Passamos aí um ano longe, mas graças a Deus estamos de volta. Essa semana publicamos o nosso primeiro vídeo e hoje estamos aqui para fazer a nossa primeira live. Esse programa pretende trazer para a população sabedorias que o Reiki nos ensina para nos ajudar na nossa jornada em busca de evolução, de expansão de consciência. Aqui nós vamos falar sobre Reiki, vamos tirar dúvidas, vamos falar sobre os benefícios do Reiki, os benefícios dessa prática maravilhosa, as ferramentas que o Reiki nos oferece. E esperamos gerar muito valor positivo aqui para toda a humanidade. Mas, antes de falar da história do Reiki, eu preciso falar sobre o que é exatamente o Reiki. Muita gente não sabe exatamente o que é e também não conhece a história do Reiki. E hoje é o dia de acabarmos com esse problema. Hoje espero que todos saiam daqui com muitas dúvidas respondidas. Mas o que é essa terapia tão misteriosa? O que é exatamente o Reiki? A palavra Reiki, foi dada em homenagem ao seu descobridor, Mikao Usui, que chamou assim a terapia que ele descobriu 99 anos atrás. Rei significa energia primordial cósmica. É a energia que nos banha, a energia onde estamos imersos. Hoje, a física quântica nos prova que tudo é energia e que mesmo entre eu e esse celular, ou mesmo entre as partículas de oxigênio ou de todos os componentes do ar, existe energia. Mesmo no vácuo, estamos todos imersos em um mar de energia. Einstein nos disse isso, que nós vivemos em um mar de energia. E quando Einstein disse isso, ele foi ridicularizado. Pois é, mas ele também nos disse: o que o peixe sabe sobre a água que ele vive? O mesmo se aplica a nós. Assim como o peixe vive na água, ele não sabe nada sobre a água. Se você for falar para o peixe, a água em que você vive, ele vai falar: que água? A mesma coisa com a gente. Nós vivemos em um mar de energia e nem nos damos conta disso. E essa energia que nos rodeia, essa energia que nos banha, a energia primordial cósmica, é o que no yoga é chamado de Ishvara Pranidhana. É a energia que permeia todas as coisas. Para os espiritualistas, a energia presente em tudo, a energia de potencial infinito e ilimitado presente em cada quark, de cada molécula, de tudo que existe, seria Deus, seria a fonte criadora. E eu concordo com essa teoria, visto que nós aprendemos que Deus está em tudo, Deus é onipresente. E não é que esteja presente em cada ambiente, está presente em cada quark, de cada átomo, de cada molécula, de tudo que existe. E essa energia que nos rodeia, essa energia que nos banha, essa energia de onde tudo surge, é a energia chamada de Rei, do Reiki. E o que é o Ki? Rei é essa energia. E o Ki? O que é o Ki? O Ki da palavra Reiki
é a mesma energia. No entanto, essa energia ela se apresenta de diferentes formas no universo. Dependendo da forma como essa energia é combinada, ela é da forma como ela vibra, ela gera os diferentes estágios da matéria. E a energia Ki é a energia que flui em nosso corpo, é a energia que nos mantém vivos, é a energia que a ciência chama de energia vital. Os japoneses chamam de Ki e os chineses chamam de Chi. Quando perdemos a energia vital, falecemos. Quando alguém morre, a energia vital se vai. Mas tudo que tem vida tem energia vital, tem Ki. E o Reiki é a união da energia do cosmos, da energia primordial cósmica, com a energia individual. No caso de um reikiano, aquele que recebeu uma iniciação e passou a ter o potencial de utilizar a energia Rei, que junto com a sua energia Ki, se transforma em energia Reiki, que ao sair das suas mãos e passar para um receptor, tem o potencial de equilibrar as energias desse receptor. O Reiki é uma energia que harmoniza quem recebe, acalenta, diminui o estresse e propicia ao corpo o potencial que o corpo tem naturalmente de se autocurar, mas que pelas emoções negativas que carregamos, pelos bloqueios energéticos que temos, ele tem dificuldade em fazê-lo. O Reiki equilibra a nossa energia masculina e feminina, o nosso Yin e nosso Yang, de tal forma que o corpo passa a expressar a sua saúde perfeita. O Reiki é uma energia de amor, é uma energia que vem de Deus, é um presente de Deus para a humanidade. E além disso, o Reiki nos ajuda a elevar o nosso nível de consciência, a expandir a nossa consciência, visto que o Reiki nos conecta diretamente com a fonte criadora. O Reiki, inclusive, é uma energia que pode ser utilizada com muito sucesso para mudar hábitos indesejados, hábitos que trazem consequências negativas, para eliminar vícios e para recuperar e manter a saúde. Bom, numa outra live eu vou dedicar apenas para falar sobre essa energia primordial cósmica, sobre a energia Rei. Mas hoje o foco aqui é a história do Reiki. Mas para falar sobre a história do Reiki, o Reiki como conhecemos, o Reiki que Mikao Usui nos trouxe, que fará 100 anos em março do ano que vem, primeiro precisamos lembrar da história que vem antes do Reiki. O ato de usar as mãos para trazer conforto, para amenizar uma dor, é algo que é do instinto do ser humano. Sempre que tomamos uma pancada em um local do corpo, nossa primeira reação é levarmos a mão àquele local. Quando um filho torce um joelho ou um cotovelo, a mãe vai no mesmo momento e coloca a mão sobre aquele local. Às vezes dá um beijinho sobre aquele local para transferir essa energia de amor. Assim como um animal lame uma ferida quando ele se machuca. É um instinto que nós preservamos desde os primórdios da humanidade. Mas com o Reiki nós recebemos o potencial de aumentar esse fluxo de energia que nós transmitimos ao impor as mãos. Desde 8.000 anos atrás, já existem registros de mais de 8.000 anos de no Tibete utilizarem técnicas de harmonização energética através da imposição das mãos. E do Tibete, essas práticas se espalharam por todo o mundo. No entanto, de 2 milênios para cá, essas práticas se perderam. E a gente ficou sem saber como utilizar esse tipo de técnica. Mas
existem muitos registros na história de uso de técnicas de imposição das mãos. Jesus, por exemplo, utilizou com muito sucesso a cura através das mãos, assim como Buda. E Jesus não ficou só nisso, ele não simplesmente não só utilizou, como ele também orientou aos seus discípulos. Agora vá e curem os doentes, sanem os que estiverem feridos. E essas técnicas de imposição das mãos receberam diferentes nomes de acordo com a cultura. Por exemplo, para os hebraicos, Ruach. Na Índia é chamada de Prana. Orenda para os indígenas iroqueses americanos. Para os países islâmicos é chamada de Barraká. Na China de Qi. No Japão de Qi. Para os russos, energia bioplasmática. E assim por diante. Mas, como eu disse, de 2 milênios para cá, a maioria dessas práticas se perderam. É aí que entra Mikao Usui. E é aí que começa a história do descobridor do Reiki. Existem muitas controvérsias a respeito da vida de Mikao Usui, principalmente no que se refere à sua formação profissional e religiosa. Dizem que muitas coisas foram alteradas da história de Mikao Usui, principalmente para que o Reiki pudesse entrar no Ocidente. Falava-se muito, por exemplo, que Mikao Usui era um padre. No entanto, hoje sabemos que Mikao Usui, na verdade, ele foi capelão. E a história de Mikao Usui começa relacionada exatamente com o cristianismo. Mikao Usui chegou a lecionar em um colégio de padres, em um seminário em Kyoto. E foi lá o primeiro grande marco da jornada de Mikao Usui até o descobrimento do Reiki. E qual é esse primeiro marco? Conta a lenda que Mikao Usui estava lecionando para alguns discípulos que estavam terminando o seminário, quando foi questionado por eles se ele acreditava 100% em tudo que a Bíblia dizia. E ao responder que sim, perguntaram então: mas Mikao Usui, se você acredita em 100% do que a Bíblia fala, por que então que não vemos hoje em dia curadores como foi Jesus, que utilizavam a cura através das mãos? E Jesus nos disse isso, está na Bíblia. João 14, versículo 12, diz o seguinte: aqueles que creem em mim farão tudo o que eu faço, mesmo as coisas maiores. Então, por que não temos outros curadores assim como foi Jesus? Perguntaram a Mikao Usui. Jesus nos ensinou: vós sois deuses, farão tudo o que eu faço e ainda mais. Então por que não temos curadores como foi Jesus? Mikao Usui não tinha uma resposta. E segundo a tradição japonesa, um professor não ter uma resposta para um aluno é algo vergonhoso. Ele se sentiu ultrajado e ele não poderia ficar de braços cruzados diante dessa situação. Mikao Usui resolveu pedir demissão das suas funções e decidiu que partiria em busca de pesquisas até descobrir a resposta para essa questão. Uma resposta que ele teria que dar tanto para os seus alunos quanto para ele mesmo. E aí começa a história de Mikao Usui em busca de uma resposta e que chegou até a descoberta do Reiki. No primeiro momento, Mikao Usui resolveu iniciar sua pesquisa nos Estados Unidos. Naquela época, havia uma facilidade de intercâmbio entre Estados Unidos e Japão, facilitada pelo Império Meiji, um intercâmbio cultural.
E como a maioria dos professores de Mikao Usui foram seminaristas e trabalharam nos Estados Unidos, ele resolveu começar nos Estados Unidos, visto ser este um país predominantemente cristão. O Japão não era, então seria mais difícil ele continuar suas pesquisas no Japão. Partiu para os Estados Unidos, onde estudou teologia, fez doutorado em teologia em Chicago, numa universidade de Chicago. Lá ele estudou sobre a Bíblia, estudou sobre a vida de Cristo, sobre o cristianismo, e estudou também sobre línguas arcaicas, a fim de ter acesso a escrituras antigas, escrituras sagradas. Estudou chinês, estudou sânscrito e persistiu na sua pesquisa por muito tempo, mas não encontrou respostas. Em busca de uma resposta, resolveu estudar em outras fontes. Como Buda também era conhecido por curar cegos, curar leprosos, resolveu estudar então sobre curas através das mãos no budismo e decidiu voltar ao Japão. Em Kyoto haviam cerca de 880 templos e monastérios budistas, e lá estava a maior biblioteca budista do Japão. E lá Mikao Usui peregrinou de monastério em monastério. Sempre que ele encontrava um abade, um monge, ele conversava a respeito disso. No entanto, quase sempre a resposta era a mesma. Os abades diziam estar muito preocupados em curar o corpo espiritual para se preocupar em curar o corpo físico. Mas Mikao Usui estava determinado, até que encontrou um abade que o incentivou a continuar a sua busca e orientou Mikao Usui a pesquisar no Tibete, nos sutras sagrados. Mikao Usui já tinha dominado o sânscrito e resolveu seguir o conselho desse abade. Chegando ao Tibete, começou a estudar os sutras sagrados. Foi onde ele encontrou numa escrita de um discípulo anônimo de Buda uma fórmula com 4 símbolos sagrados que teoricamente teriam sido utilizados por Buda nas suas curas milagrosas. E esses sutras ainda iam mais longe. Diziam que através daquela fórmula era possível acessar uma energia com poder ilimitado de recuperação da saúde. Mikao Usui ficou empolgado. No entanto, aquilo não resolvia o problema. Ter apenas a fórmula e ter os símbolos sagrados não era suficiente para poder utilizar aquilo de maneira eficiente. Mikao Usui conheceu a fórmula e conheceu os símbolos, mas não sabia como utilizá-los. Continuou pesquisando por bastante tempo, mas sem ter uma resposta, Mikao Usui decidiu seguir o exemplo de grandes mestres do passado, como Buda e Jesus Cristo, por exemplo, e resolveu dedicar um período para a purificação espiritual, em busca de uma expansão de consciência, a fim de compreender como utilizar aquela fórmula e aqueles símbolos sagrados que ele havia encontrado. Aí vem o terceiro marco nessa jornada de Mikao Usui em busca de uma resposta. Mikao Usui escolheu para a sua meditação, para o seu período de meditação e de jejum, para o seu período de limpeza espiritual, o Monte Kurama, que fica no Japão, 25 quilômetros ao norte de Kyoto. O Monte Kurama é considerado uma montanha sagrada, desde aquela época. Hoje é um local que os reikianos jamais deixam de visitar quando vão ao Japão. É como um católico não querer conhecer o Papa, um reikiano ir ao Japão e não querer conhecer o Monte Kurama.
O Monte Kurama é um monte de uma energia privilegiada, de uma paz privilegiada, um local sagrado que é dedicado à meditação, à oração, enfim. Inclusive, iremos ao Monte Kurama no aniversário do Reiki, em março do ano que vem. Meu mestre de Reiki, Johnny DeCarlo, está organizando uma excursão apenas para mestres de Reiki para o Monte Kurama. Dizem que, apesar de muito íngreme, você não se cansa durante a subida do Monte Kurama. Espero trazer muitos conhecimentos, muitas experiências positivas dessa viagem ao Monte Kurama em março do ano que vem. Bom, voltando a Mikao Usui, ele escolheu o Monte Kurama como seu local para limpeza espiritual e levou com ele apenas um cantil com água feito de pele de carneiro, 21 pedras que lhe serviriam de calendário e os sutras sagrados. Subiu o Monte Kurama e lá permaneceu por 21 dias em meditação, oração, leitura dos sutras sagrados, entoando cânticos, mantras e pedindo ao Criador que lhe trouxesse esclarecimento quanto ao uso daqueles símbolos. E foi na madrugada do 21º para o 22º dia que Mikao Usui recebeu o que muitos consideram como sendo a sua iluminação. Mikao Usui teve uma visão de uma luz que o atingiu de frente, e conta a lenda que essa luz o atingiu e ele foi arremessado para fora do corpo e entrou em transe, em uma visão de bolhas de luzes coloridas com os símbolos do Reiki no seu interior, os mesmos símbolos que ele havia conhecido nos sutras na sua pesquisa no Tibete. E nesse momento ele recebeu a compreensão do significado daqueles símbolos, de como utilizá-los, e ele foi iniciado como reikiano, diretamente da fonte, passando a poder usar aquela sabedoria, inclusive com o potencial de transmitir para outras pessoas o mesmo potencial. Existem muitas interpretações diferentes a respeito deste momento. Eu particularmente acredito que o que houve com Mikao Usui naquele momento foi uma expansão de consciência, na qual ele teve acesso aos registros akáshicos. Para quem não conhece o que significam os registros akáshicos, a maioria sabe sobre os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. No entanto, nas tradições orientais também existe um 5º elemento, o éter. O éter seria o elemento de onde tudo surge, o elemento onde todos os outros estão contidos. E é no éter que ficam registrados todos os acontecimentos da humanidade, todos os pensamentos, todos os sentimentos e todas as ações de todas as criaturas viventes, do presente, do passado e do futuro. Portanto, ao ter acesso aos registros akáshicos, Mikao Usui resgatou uma sabedoria que se perdeu milênios atrás. Sabemos que houveram sociedades desenvolvidas em vários aspectos. Entre eles, um deles era terapias de cura. Muitos conhecimentos se perderam junto com os povos maias, os povos incas, os Lemúria, Atlântida. No entanto, naquele momento, no meu entender, Mikao Usui resgatou, teve acesso aos registros akáshicos e pôde resgatar os conhecimentos de como aplicar aquelas técnicas de cura. As mesmas utilizadas por Buda, as mesmas utilizadas por Jesus Cristo, as quais Jesus mesmo nos disse
que nós poderíamos realizar também, assim como ele, contanto que tivéssemos fé. Pois bem, ali se deu a iluminação de Mikao Usui. 4 foram os marcos desta descoberta. O primeiro marco foi quando Mikao Usui foi questionado a respeito das palavras de Jesus Cristo. Aquilo desencadeou no Mikao Usui o interesse em buscar respostas. O segundo marco foi a peregrinação de Mikao Usui em busca de respostas. Primeiro nos Estados Unidos, depois no Japão, depois no Tibete, onde ele encontrou os símbolos sagrados. O terceiro marco, a meditação de Mikao Usui, de 21 dias, meditando, orando, entoando cânticos e lendo sutras sagrados. E o quarto marco, o momento da iluminação, o momento em que Mikao Usui teve a visão e adquiriu o conhecimento de como utilizar aqueles símbolos sagrados. Mas, como Mikao Usui teve certeza de que realmente ele tinha adquirido esse conhecimento? Depois daquele momento, durante a descida de Mikao Usui do Monte Kurama, houveram 5 fatos considerados extraordinários e que comprovavam a eficácia do método que ele acabava de descobrir. O primeiro fato foi que Mikao Usui, depois de 21 dias de meditação e jejum, estava muito esgotado, cansado, com fome. Imagine ficar 21 dias sem se alimentar, apenas orando, meditando, lendo, entoando cânticos. No entanto, quando Mikao Usui voltou do transe, aquele cansaço, aquela exaustão desapareceu. Mikao Usui passou a sentir-se pleno, com uma energia vigorosa, a ponto de poder descer o monte com todo entusiasmo para chegar e contar para as pessoas a respeito de suas novas descobertas. E foi isso que ele fez. Mikao Usui desceu o monte e, na pressa de poder chegar para contar para os abades, para os seus amigos sobre a sua descoberta, acabou tropeçando em uma pedra. Ali foi o segundo fato extraordinário. Mikao Usui tropeçou em uma pedra e o seu pé começou a sangrar muito. E a dor também era muito intensa. No entanto, Mikao Usui instintivamente já levou as mãos ao local do ferimento, desenhou os símbolos sagrados, começou a aplicar reiki e rapidamente a dor sumiu e o sangramento parou. Eu tive uma experiência muito impressionante também ao aplicar reiki em um colega de trabalho, um médico amigo meu que havia caído do cavalo. Eu tive várias experiências com o reiki que me trouxeram muito entusiasmo, que me deixaram muito feliz ao ver o resultado. Mas esta em particular me chamou muito a atenção, porque esse colega estava tomando doses altíssimas das medicações, de todas as medicações disponíveis para dor via oral na sua casa. Estava tomando doses máximas, tanto dos analgésicos comuns quanto dos analgésicos opioides. E nada passava a sua dor. No entanto, eu fui até a sua casa e apliquei reiki nos arcos costais, onde ele tinha recebido a pancada ao cair do cavalo, e a dor cessou. E ele não voltou mais a ter dor na mesma intensidade. A dor passou a ser muito mais amena dali para frente. Em relação à hemorragia, também tive um caso de uma pessoa que me ligou para falar que estava tendo um sangramento nasal que não parava. Já havia tomado remédio via oral, já havia pingado Afrin no nariz e nada passava. Eu resolvi enviar reiki à distância para essa pessoa. E a hemorragia também parou rapidamente e não voltou mais. 2 fatos semelhantes aos que Mikao Usui passou. Bom, mas continuando, esse foi o segundo fato marcante na descida de Mikao Usui. Continuando sua descida, Mikao Usui encontrou uma casa com um senhor cuidando do jardim
E esse senhor, vendo as condições de Mikao Uzui, aquela barba longa, 21 dias meditando, né? A roupa naquelas condições sujas, né? 21 dias. E como aquele era um local típico de meditação, aquele senhor pôde entender que o Mikao Uzui provavelmente estava vindo de um período longo de meditação. E ofereceu para ele um tipo especial de broa, que é utilizada justamente para quebrar um jejum prolongado. Afinal, depois de 21 dias de jejum, se você faz uma alimentação muito farta, é quase certo que você vai ter um desconforto intestinal, uma má digestão, vai ter problemas. Se você duvida, experimente ficar 21 dias em jejum e faça a sua primeira refeição uma refeição farta. Você vai ver o que acontece. Pois naquele momento, Mikao Uzui, sentindo a plenitude que estava, pediu àquele senhor que, se fosse possível, em vez da broa, que ele gostaria de tomar um café da manhã completo. E ele fez isso e não sentiu desconforto nenhum, não teve nenhuma má digestão. Esse foi o terceiro fato extraordinário da descida de Mikao Uzui. Depois de terminar a sua refeição, Mikao Uzui percebeu que a neta daquele senhor estava chorando e com a mão no rosto. Chegando mais perto, Mikao Uzui pôde ver que estava com o rosto inchado e avermelhado. Perguntando o que estava acontecendo, a menina lhe explicou que estava com uma dor de dente já fazia 3 dias. Mikao Uzui ofereceu reiki. E assim que a menina aceitou, ele aplicou o reiki e rapidamente a dor diminuiu, o inchaço e a vermelhidão sumiram. Continuando a sua descida, Mikao Uzui teve o quarto fato extraordinário. Chegando no monastério, encontrou um abade que ele era muito amigo, que estava sofrendo de uma crise de artrite muito intensa. Estava de cama e com dores impressionantes. Mikao Uzui contou para ele sobre tudo que havia descoberto, ofereceu reiki, aplicou o reiki e rapidamente as dores do abade, que era seu amigo, sumiram. Esses foram os fatos que deram a certeza de Mikao Uzui de que aquilo que ele havia descoberto realmente funcionava. E essa é a história da descoberta do reiki. A partir daí, Mikao Uzui precisou decidir como que ele levaria esse conhecimento para frente depois disso. Num primeiro momento, ele resolveu usar o que tinha aprendido com os mais pobres, os marginalizados da sociedade, aqueles que não tinham dinheiro para pagar por uma consulta médica ou por uma acupuntura que era muito comum na época no Japão. E para isso ele decidiu se tornar verdureiro ambulante, a fim de poder se sustentar e de poder se familiarizar com os mendigos, com os moradores de rua da região. Ele partiu nessa peregrinação e ajudou muita gente, teve sucesso na sua empreitada. Depois de ajudar muita gente na região de Kyoto, partiu em peregrinação nas aldeias ao redor de Kyoto. Mas quando voltou para Kyoto, ele teve uma grande decepção. Descobriu que as mesmas pessoas que ele havia ajudado tinham voltado para a mendicância. E ao perguntar o porquê que eles não estavam tendo uma vida digna, produtiva, já que ele havia ajudado eles a melhorar as suas condições de saúde, a serem pessoas mais felizes, mais plenas, eles responderam que era mais fácil mendigar do que se esforçarem no trabalho. Foi aí que Mikao Uzui entendeu que, primeiro, que não basta apenas curar o corpo físico, e entendeu a importância de curar o corpo espiritual, como os monges haviam dito para ele quando ele estava em busca de técnicas para a cura física.
Além disso, Mikao Usui percebeu que aquelas pessoas não tinham aprendido nada sobre ter uma vida digna, sobre responsabilidade e principalmente sobre gratidão. E na época, Mikao Usui era um admirador do imperador Meiji. O imperador Meiji, na época, como os recursos médicos, os hospitais, era algo escasso no Império Japonês naquela época, Mikao Usui conseguiu diminuir muito o índice de pessoas que precisavam de cuidados médicos, simplesmente ensinando algumas filosofias de vida para a população. E foi dos ensinamentos do imperador Meiji que Mikao Usui resolveu incorporar no Reiki os 5 princípios do Reiki, que são eles: só por hoje não sentirei raiva, só por hoje não me preocuparei, só por hoje expressarei a minha gratidão, só por hoje trabalharei com amor, dedicação e honestidade, e só por hoje serei gentil com todos os seres. Eu vou dedicar uma live apenas para falar sobre esses 5 princípios. Hoje eu só queria colocá-los aqui no contexto do Reiki, para que vocês entendam como que os 5 princípios entraram para o método Reiki. Depois disso, Mikao Usui resolveu não mais trabalhar com a população de rua, mas resolveu ensinar discípulos a também poderem utilizar aquela técnica maravilhosa que ele havia aprendido. Passou a dar palestras por todo o Japão e, antes de falecer, foi condecorado pelo imperador da época pelos seus serviços prestados à humanidade com amor, e pôde formar pouco mais de 10 mestres de Reiki antes do seu falecimento. Entre eles, Shujiro Hayashi, a quem ele incumbiu de dar seguimento aos seus ensinamentos e manter intacta as tradições do Reiki. Hoje, o Reiki está difundido em todo o mundo, é cada vez mais utilizado. Hoje a Organização Mundial de Saúde reconhece e recomenda o Reiki como uma terapia complementar. Hoje o SUS já implementou o Reiki aqui no Brasil e cada vez mais hospitais estão colocando o Reiki no seu quadro clínico. Grandes hospitais, hospitais de referência, como o Hospital Sírio-Libanês, que hoje tem um departamento de técnicas holísticas, de técnicas complementares, entre eles o Reiki. Hoje, os estudos cada vez mais provam a eficácia do Reiki, mas ainda estamos muito longe de usar todo o potencial positivo que o Reiki pode nos dar. É para isso que estamos aqui, não só para utilizar o Reiki como uma terapia complementar de saúde, mas também para poder passar os conhecimentos dessa prática, que além de uma terapia, é uma filosofia de vida. Eu vou estar aqui com vocês toda semana. Nesse primeiro momento, vamos fazer uma maratona de lives, algo mais intenso, para dar início ao nosso projeto. E depois vamos passar a ter uma live semanal, além dos vídeos gravados que nós vamos estar disponibilizando aqui em todas as redes sociais. Estou muito feliz de estar de volta, de poder falar sobre Reiki e sobre outras terapias holísticas que vamos trazer para vocês. E agradeço a presença de todos. Para quem quiser, podem nos seguir nas redes sociais. E namastê a todos.